O Rony Fraga, boa noite, Nicola. Essa rodada foi bem favorecida para o Cruzeiro. Alguma novidade do maior de Minas? É verdade. A rodada foi perfeita. E na teoria, era o Cruzeiro quem tinha o jogo mais duro. Na teoria, não. Na teoria, na prática, né? Você enfrenta o Botafogo no Rio, enquanto os seus concorrentes enfrentam Ceará e Vitória. Pois bem, o Palmeiras e o Flamengo empataram, enquanto o Cruzeiro fez valer a sua ótima... Aí é uma percepção, tá, Rony? Não sei se você concorda, mas vendo toda a dificuldade que o Cruzeiro teve com o Ceará e com o CRB, 2 jogos dentro de casa, a percepção que eu tenho é de que o Cruzeiro está muito moldado para fazer sucesso quando ele enfrenta times grandes. Nicola, mas se ele, no primeiro turno, em que ele conseguiu emplacar uma série de vitórias, ele pegou times médios e pequenos e venceu, é verdade. Mas naquele momento não se respeitava tanto o Cruzeiro quanto se respeita hoje. Qualquer time que não seja alguns dos principais, como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, esses times não vão encarar o Cruzeiro de igual para igual. E toda vez que o adversário do Cruzeiro se retrai, se fecha lá atrás, o Cruzeiro tem muita dificuldade. Quando o time sai para jogar com o Cruzeiro, aí acaba sofrendo bastante, tá? O JB Bragança, Cruzeiro é o único time da Série A que não tem um CEO. Temos um burocrata amador que entrou com o nepotismo do pai. Desde maio perdeu todas e não vendeu ninguém. O JB Bragança faz uma observação importante. Na estrutura profissional do futebol hoje, é importante, é fundamental você ter especialistas em cada uma das funções. E hoje, o Cruzeiro não tem um CEO, um diretor executivo de primeiríssimo nível. O filho do dono, que foi colocado como CEO do clube, ele não tem expertise, não tem experiência. E de fato, aos pouquinhos, isso está se tornando mais latente, né? O Cruzeiro tem mais dificuldade em vender jogadores, até porque o CEO não tem entrada nos clubes e com empresários, e tem sofrido pra caramba para contratar atletas, né? Eu cheguei a listar nessa semana 6 reforços que foram tentados. Então, assim, e o Cruzeiro descarta a contratação de um executivo, tá? Enfim. Contratação no Cruzeiro por agora, Nicola, boa noite. Lucas Henrique. O grande alvo, o grande objetivo é um atacante de lado de campo, né? O último nome pensado foi do Maher Carrizo, mas o Manchester City apareceu com uma proposta de 16 milhões de euros. E aí é impossível imaginar que ele possa ser contratado diante dessa cifra, né? O Jean Muniz está dizendo que o Caio Jorge merece seleção brasileira. Jean, o Caio Jorge está arrebentando com a camisa do Cruzeiro, mas arrebentando, muito, muito. Contratação olhada com desconfiança no ano passado, quando o Matos gastou 7 milhões de euros para tirá-lo da Juventus. Hoje ele vale no mínimo 25. E nem todo mundo reconhece o mérito do Matos no Cruzeiro. Pois bem, eu discordo em relação à seleção. Tá jogando demais, é um dos melhores do país. Mas o problema, cara, é que ele concorre com gente que faz sucesso no exterior, onde é muito mais difícil fazer sucesso. Quando o Matheus Cunha arrebenta no Wolverhampton e é comprado pelo United, para mim ele tá na frente do Caio Jorge. Quando o João Pedro é comprado, depois de boa temporada no Brighton, ele é comprado pelo Chelsea, arrebenta na Copa do Mundo de Clubes, para mim ele tá na frente do Caio Jorge. Mas essa questão de opinião, a sua, tá registrada por aqui também, tá? Bora mudar de assunto para falar sobre uma venda no Cruzeiro. A Raposa tem a expectativa de anunciar nos próximos dias a transferência em definitivo de Zé Ivaldo. Zagueiro que pertence ao Cruzeiro está emprestado ao Santos, mas interessa a clubes da Arábia Saudita. A pedida da Raposa, $1 milhão, ou cerca de 5,5 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. Zé Ivaldo, que perdeu espaço no Cruzeiro e não tem conseguido jogar no Santos, o Peixe já demonstrou a intenção de devolver o atleta para a Raposa. Esses 5,5 milhões de uma venda iminente devem ajudar na busca por reforços. O Cruzeiro busca de forma preferencial e prioritária a chegada de um atacante de velocidade para concorrer com Wanderson, Marquinhos, entre outros. Nath Fiuza, eu sei que você, assim como eu, prestou bastante atenção no que disse o técnico Leonardo Jardim nessa entrevista coletiva que reproduzimos agora há pouco. E aí, Nath, o que me chamou a atenção na primeira resposta do Leonardo Jardim foi uma coisa que é recorrente dele, e acho que isso reflete muito como ele tem o grupo na mão. Ele nunca diz, eu ganhei, nós empatamos e eles perdemos. Ele começou a coletiva enaltecendo o time do Cruzeiro. Se alguém perguntar qual o segredo do time do Leonardo Jardim, ou quais são os segredos, eu acho que o principal é esse.
ele sabe transferir para os jogadores os méritos e não fica pegando mérito para si, né? Romano, realmente ele é um treinador que exalta muito o grupo, né? Não só neste sentido que você colocou, de mostrar que os grandes protagonistas são, de fato, aqueles que estão dentro das quatro linhas, os jogadores que buscam, que correm atrás, que constroem os resultados, mas também ele sempre gosta de exaltar o grupo como uma força ali coletiva, coesa, né? Ele não gosta ali de, às vezes, individualizar, ainda que você tenha, por exemplo, o Caio Jorge, artilheiro do Brasileirão, né? Ele não gosta de individualizar. Ele sempre fala que as individualidades elas crescem à medida que o grupo tá forte, que o mais importante é todo o time jogar bem. Assim, as atuações ali individualizadas, elas vão abrilhantar o que é esse Cruzeiro do ponto de vista coletivo. Então, acho que isso é muito legal. Ele não só não exalta o trabalho dele, como ele não deixa que um jogador tenha um tamanho maior que o outro. E esse controle também das expectativas, dos egos, das vivências ali dentro do vestiário. Isso é muito importante para uma campanha vitoriosa. O Leonardo Jardim faz isso brilhantemente, tanto que a gente vê, né, a harmonia ali, o entrosamento do Cruzeiro em todos os sentidos entre os seus atletas. Mas teve algo na primeira pergunta dele também que me chamou a atenção, Romano, não sei se te captou aí também, que ele fala, né, a vitória foi merecidíssima, o Cruzeiro construiu dentro do campo o resultado, enfim, fez justiça àquilo que foi trabalhado, e ele falou da postura do time, que é algo que eu também até comentei com o Cirilo ainda no radinho. O Cruzeiro foi para jogar dentro do Engenhão, contra um Botafogo, vivendo um ótimo momento de treinador novo, bons jogadores e tudo mais, e ainda tendo passado por 3 jogos sem vitórias, jogando como se nada disso tivesse acontecido, como se tivesse no Mineirão lotado. Essa postura do time, com maturidade, com confiança, ali agressivo, impondo o seu futebol, eu acho que isso também foi algo que chamou a atenção hoje. Não foi um Cruzeiro que se deixou abater, foi um Cruzeiro que teve hoje inspiração, os gols não foram construídos só no abafa, né? Como foi o último jogo contra o CRB, em que o Cruzeiro tentou muito, mas a gente via ali que estava faltando alguma coisa nas jogadas, o Cruzeiro estava meio que chegando da forma que dava. Hoje não, hoje foi um Cruzeiro que construiu os gols a partir das suas qualidades, somadas também aos erros que acontecem ali do adversário. Então, isso também me chamou a atenção, viu, Romano? Você que fala em nome de Prefeitura de... Ô, Nath, você que fala em nome de Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, agora com um pouco mais de tranquilidade, para falar de como esse jogo se desenvolveu em favor do Cruzeiro com mais uma grande vitória no Campeonato Brasileiro. Um placar construído no primeiro tempo, um grande primeiro tempo do Cruzeiro, impecável, né? De eficiência, de boa marcação, de boa estratégia. Nós já falávamos no pré-jogo que às vezes é muito mais sobre o adversário do que se necessariamente você ficar o tempo todo mudando o seu jeito de jogar, né? O adversário hoje beneficiaria o jeito que o Cruzeiro sabe e mais gosta de jogar, que é esse Cruzeiro que pressiona lá na frente, que é esse Cruzeiro que rouba a bola no campo ofensivo, que é esse Cruzeiro que nem sempre precisa ter a bola, mas sabe aproveitar bem os espaços, e tudo isso aconteceu porque o Botafogo também se expôs, não ficou tendo uma postura somente defensiva, mas mesmo jogando fora de casa, o Cruzeiro já no primeiro tempo, ali antes mesmo do primeiro gol sair, né, que foi aos 22 minutos, o Cruzeiro já era dominante, o Cruzeiro já jogava como se estivesse em casa, tendo criado as melhores oportunidades até então. Então o 2-0 foi justíssimo, né, cada gol construído de uma forma, aproveitando também a falha do goleiro John na hora de repor, e aí o Kaique, enfim, o Matheus Pereira construindo ali para passar pro Christian, depois do segundo gol, a arrancada do Caio Jorge. A dupla funciona tão bem, né? Que é um servindo o outro, literalmente. Quando não é a assistência do MP10, é a assistência do Caio Jorge para o Matheus Pereira. A sintonia deles aparecendo mais uma vez na partida. E depois, no segundo tempo, aí o segundo tempo mais de controle do Cruzeiro. Precisou sofrer, porque, obviamente, o adversário tem qualidade. Dentro de casa, foi para cima. Aí destacar toda a linha defensiva do Cruzeiro, que hoje foi muito bem. O Cássio apareceu quando necessário. O William tá
estava errando muitos passes, mas depois conseguiu se reestabelecer na partida. Um grande jogo da dupla de zaga, o Fabrício Bruno e o Vidalba, e o Kaique, que ainda contribuiu com uma assistência. Então, quando precisou também das peças lá de trás, né, da defesa, Cruzeiro foi muito bem e depois soube administrar ali a vantagem para não deixar com que o Botafogo fizesse pelo menos um golzinho e crescesse no duelo. Sai do Rio de Janeiro com 3 pontos e sai também com mais moral, com mais confiança. Vamos ver o que acontece mais tarde no jogo do Flamengo, mas independentemente disso, é o Cruzeiro seguir fazendo a sua parte para que ele se coloque na briga, independente de qualquer coisa, né, Cirilo? Você citou uma palavrinha que é fundamental, que é a tal da confiança, né? E o peso que a confiança tem em momentos como esse. O Cruzeiro passou por uma sequência de 3 jogos. Bom, empatou com o Corinthians em São Paulo, né? E aí não tem nenhum absurdo nisso. É derrotado em casa pelo Ceará e tem o empate sem gols com o CRB, onde o Cruzeiro produziu, criou suas oportunidades, o goleiro adversário foi o melhor. Faltou ali competência ao Cruzeiro para finalizar melhor e conseguir o gol que serviria como uma vitória importante para abrir o caminho aí na Copa do Brasil. Dito isso, Nath, quando se pega os números do Campeonato Brasileiro, né? O Cruzeiro com 37 pontos, 11 vitórias em 18 jogos, apenas 3 derrotas, 4 empates também, então 7 não vitórias, 11 vitórias do Cruzeiro, 30 gols marcados, melhor ataque do campeonato agora ao lado do Flamengo, 11 gols sofridos, terceira principal defesa, tô até vendo aqui, ó, 10 gols, 6 gols do Flamengo, 10 gols do Botafogo, 11 do Cruzeiro, é isso mesmo. Terceira melhor defesa. Terceira melhor defesa do campeonato, um saldo de 19. Pra se ter uma ideia, assim, o brasileiro do Cruzeiro, cara, não tem nada pra contestar, né? Assim, o Cruzeiro saiu derrotado pelo Ceará na última semana, uma equipe que tem viveu uma boa primeira parte do campeonato e viveu uma sequência ruim também no Campeonato Brasileiro, mas esses resultados acabam acontecendo. Cara, assim, tratar o brasileiro do Cruzeiro com preocupação, o time que tá brigando ponto a ponto pela liderança do campeonato, aí beiraria a loucura, né? O Cruzeiro tem um Campeonato Brasileiro realmente, pra mim, é irretocável, Nath. É, irretocável. O Cruzeiro faz a sua parte com um belíssimo trabalho no Campeonato Brasileiro. Esse equilíbrio que você falava entre a defesa e o ataque, olha só, né? O Flamengo que tem esse ataque todo poderoso, o Cruzeiro já conseguiu o igualar no número de gols marcados, o que é muito importante, porque a gente sabe que entra aí nos critérios de desempate. A gente fala dessa defesa muito sólida. O Cruzeiro pegou Botafogo, Palmeiras e Flamengo, e desses 3 adversários, olha só a qualidade desses 3 times. O Cruzeiro sofreu um gol nesses 3 confrontos, né? Porque foi o gol do Flamengo, foi 2-1, não é isso? Os outros jogos, o Cruzeiro conseguiu passar ileso. Então, assim, tem uma defesa muito segura. A gente falou da regularidade dentro e fora de casa. Então, o Cruzeiro está muito bem servido no Campeonato Brasileiro. É claro que a tarefa é complicadíssima, a disputa é muito acirrada, mas o mais importante é o Cruzeiro ir vencendo os seus jogos e deixar ver o que acontece com os adversários. Uma hora ou outra, eles também vão tropeçar, como o Cruzeiro acabou tropeçando dentro do Mineirão para o Ceará. E, obviamente, o treinador pega lá a tabela de jogos, ele quer vencer todas as partidas. Mas o jogo de hoje era mais difícil que o Ceará dentro do Mineirão. Então, de alguma forma, as coisas se equilibram ali, né? Nos últimos 3 jogos do Brasileirão, o Cruzeiro conseguiu somar aí 4 gols, tendo um Corinthians fora de casa, um Botafogo fora de casa. Então, acho que segue uma campanha muito boa e o Cruzeiro segue brigando efetivamente na parte de cima da tabela, Cirilo. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.